Capítulo 480, Eu passarei minha vida com você. Tradução, Cyber Revisão, Pedroso. Quando Lin Ming queimou o sangue da fênix ancestral, ele também queimou sua própria essência de sangue. Se o sangue da fênix ancestral fosse queimado, nunca desapareceria. No entanto, uma vez que ele queimasse sua própria essência de sangue, ela desapareceria. A essência de sangue era extremamente difícil de recuperar. Mas, isso não significava que não havia maneiras de reabastecê-la. Por exemplo, a Ilha da Divina Fênix tinha um método para recuperar a essência do sangue, transplantando a essência do sangue do pássaro vermilion. Uma vez que a essência de sangue fosse queimada, Lin Ming poderia encontrar alguma maneira de restaurá-la. No entanto, se ele perdesse a vida, não haveria volta. Depois de queimar sua essência de sangue, a marca de fogo entre os olhos de Lin Ming começou a reluzir com um brilho incandescente. Mesmo que Lin Ming queimasse um pouco de sua essência de sangue em troca de poder, o efeito disso era muito mais fraco do que quando ele havia ingerido a pílula de sangue escarlate. Sem mencionar que era fraco, mas mesmo que ele tivesse alcançado um poder igual ao de tomar uma pílula de sangue escarlate, no máximo, ele seria capaz de derrotar um mestre no nível intermediário do reino núcleo rotativo. Era simplesmente impossível para ele derrotar Lei Jingtian. E agora, a força do deus herege de Lin Ming só tinha cerca de 20 respirações sobrando. Matar Lei Jingtian neste breve período de tempo não era mais que um sonho. Quando Lin Ming pegou o poder de sua essência de sangue emprestado, sua velocidade aumentou mais uma vez. Ele disparou como um relâmpago. Este garoto. O rosto de Lei Jingtian escureceu, tornando-se cada vez mais sombrio. Ele não acreditava que Lin Ming fosse capaz de fugir. Com o mero cultivo no nível avançado do reino Outian de Lin Ming, havia dois grandes reinos que o separavam. Se ele pudesse realmente escapar do alcance de sua mão, isso realmente surpreenderia Lei Jingtian. Eu me pergunto que tipo de habilidade especial ele tem para evitar as leis supressoras deste mundo. Se eu conseguir isso, eu poderia ter a chance de ir ao Palácio Imperial do Deus Demônio e lutar pelos tesouros de lá. A mente de Lei Jingtian correu, mas seus passos nunca pararam. Ele voou alto no céu, e em apenas algumas respirações ele diminuiu a distância entre ele e Lin Ming. Durante este tempo, ele tirou a espada à luz do trovão. Eu vou cortar suas pernas. Lei Jingtian sorriu como um louco, cortando com sua espada em direção às pernas de Lin Ming. Sem olhar, Lin Ming varreu repentinamente com a alabarda sanguinária da Grande Desolação. Assassinato torcendo o selo de sangue. Caixa. A alabarda sanguinária da Grande Desolação e a espada à luz do trovão colidirão. O sangue e o trovão salpicarão. Ao confiar no poder de queimar sua essência de sangue, Lin Ming foi capaz de suportar esse ataque. O quê? Lei Jingtian olhou com os olhos arregalados. Lin Ming era uma existência tão aterrorizante. Mesmo que seu cultivo estivesse apenas no nível avançado do reino Outian, ele conseguiu evitar o ataque apenas queimando sua essência de sangue. Se ele tivesse liberdade para entrar no reino núcleo rotativo, o que aconteceria então? No entanto, Lei Jingtian sabia que Lin Ming não seria capaz de durar muito mais neste estado. Se ele pudesse atrasar um pouco mais, tudo seria fácil. Gaiola de relâmpago. A espada à luz do trovão estremeceu, e uma enorme rede elétrica cintilante caiu. Essa rede parecia isolar o espaço, envolvendo Lin Ming. Quando Lin Ming viu a rede elétrica descer sobre ele, ele cerrou os dentes e liberou todo o poder de seu corpo. Toda a sua vontade foi derramada na alabarda sanguinária da Grande Desolação. Massacre. Bang. Com o som ensurdecedor do trovão, a rede de relâmpagos de Lei Jingtian foi despedaçada. Lei Jingtian sentiu um aperto em seu peito e foi forçado vários passos para trás, o sangue em seu corpo caindo. Quanto a Lin Ming, ele pegou emprestado a força da explosão e correu para longe.
No último momento, ele conseguiu usar essa força para fugir momentaneamente das leis supressivas deste mundo, voando para o céu. E na frente de Lin Ming estava o altar da matriz de assassinato ilusória onde os discípulos do Palácio Imperial do Deus Demônio costumavam praticar. O que? Ele está voando. A expressão de Lei Jingxian mudou. Isso provou que, neste momento, a força de Lin Ming estava se aproximando daquela de uma potência no nível avançado do reino núcleo rotativo. Este garoto, ele não pode fugir. Lei Jingxian cerrou os dentes e ergueu a espada, a verdadeira essência de seu corpo girando até o limite. Trovões começaram a piscar entre as suas sobrancelhas, e seu corpo emitiu estrondos de trovões. Uma tempestade soou como tigres e dragões rugindo juntos. O relâmpago em torno da espada à luz do trovão cresceu, tornando-se cada vez mais aterrador. A energia de origem do trovão e do céu foi completamente sugada para esta tempestade. Mesmo sob as leis supressoras, ainda era capaz de mudar a cor do mundo. Este era o movimento mais forte de Lei Jingxian, supressão do trovão celestial. Era o movimento que continha a energia mais forte, bem como o ataque espiritual mais forte. Mesmo que um mestre no nível avançado do reino núcleo rotativo resistisse, eles ainda ficariam feridos. Antes disso, ele nunca tinha sonhado que um dia ele teria que usar esse movimento em um artista marcial do reino Ouqian. Morra! A tempestade disparou para Lin Ming com uma velocidade aterradora. Mas, como Lin Ming estava no altar, toda a sua percepção estava completamente focada em distribuir as 30 pedras de verdadeira essência de grau médio e 6 pedras de verdadeira essência de grau alto grau na formação de matriz do altar. Matriz de assassinato ilusória, Abra. Lin Ming já havia visto através dos princípios por trás dessa matriz de assassinato ilusória. Agora, essa matriz de assassinato ilusória era seu único recurso. Caso contrário, mesmo que ele queimasse sua essência de sangue, ele só poderia alcançar a força igual a um mestre no nível intermediário do reino núcleo rotativo, como ele poderia lutar contra Lei Jingxian do nível avançado do reino núcleo rotativo. Se ele lutasse, o primeiro a morrer seria ele. No altar, as antigas runas começaram a brilhar com uma deslumbrante cor carmesim. Depois que Lin Ming derramou loucamente sua verdadeira essência nelas, elas começaram a brilhar por todo o lado, atingindo a tempestade de Lei Jingxian. Bang! Uma explosão aterrorizante sacudiu o chão e um feixe de raios roxos disparou contra o céu. Até mesmo Lei Jingxian foi forçado a recuar pelas ondas de choque. Quando a tempestade finalmente terminou, Lei Jingxian ficou completamente chocado. Em seus olhos, ele podia ver uma leve barreira suave cobrindo o altar, como uma bolha de sabão incomparavelmente frágil. Mas mesmo essa explosão horripilante de um momento atrás não conseguiu movê-la nem uma única polegada. Isso é. Lei Jingxian não se atrevia a acreditar em seus próprios olhos, esta era uma antiga formação de matriz. Essa formação de matriz foi iniciada por Lin Ming. Lin Ming tinha uma forma de ativar uma antiga formação de matriz. Lei Jingxian ficou atordoado. Como poderia Lin Ming possivelmente ter estudado antigas formações de matriz? Mesmo que ele tivesse, ele ainda não tinha nem 20 anos, então, como ele poderia entender os princípios complexos e profundos por trás dessas antigas formações de matrizes? Esse garoto. A força com que Lei Jingxian segurava sua espada aumentou até seus dedos empalidecerem. Nessa situação, Lin Ming realmente conseguiu escapar. Ele não podia aceitar isso. Isso era inacreditável. Lei Jingxian resmungou friamente e disse: a antiga formação de matriz é realmente formidável, mas também precisa consumir energia. Este velho não acredita que a antiga formação de matriz possa durar para sempre. Eu vou atacar até que toda a sua energia esteja esgotada. No alto do deserto sangrento sem fim, Muqianyu estava parada com um vestido vermelho, atordoada. Ao seu redor, havia infinitas planícies vermelhas sangue.
Enquanto ela ficava ali sozinha, o sentimento de solidão que a rodeava foi amplificado. O vento quente soprou contra as roupas e o rosto de Mukyanil, secando as lágrimas. Mas ela ainda sentia frio por dentro. Neste momento, a imagem que piscava repetidamente na mente de Mukyanil era aquela do rosto embaçado de Lin Ming. Neste momento, ela finalmente entendeu por que Lin Ming havia perguntado sobre um símbolo de escape, e, quanto a este símbolo de escape, só havia um. E Lin Ming tinha dado a ela. Então, e quanto a ele? Diante de Lei Jingtian no nível avançado do reino núcleo rotativo, Mukyanil não conseguia pensar em qualquer maneira que Lin Ming pudesse vencer. Não havia nenhuma maneira de ele escapar. A diferença entre um mestre no nível avançado do reino núcleo rotativo e um mestre no nível intermediário do reino núcleo rotativo era enorme. E mesmo que Lin Ming tivesse engolido uma pílula de sangue escarlate em sua máxima condição, ele só seria capaz de lutar contra um mestre no nível intermediário do reino núcleo rotativo. E agora, Lin Ming nem tinha uma segunda pílula de sangue escarlate para comer. Se ele comesse uma, ele morreria. Espere por mim lá. Essas simples palavras reverberaram nos ouvidos de Mukyanil. Suas palavras tinham sido preenchidas com uma coragem decisiva que enfrentava a morte sem medo. Cada palavra tinha sido como um trovão, e cada palavra tinha sido gravada em seu coração com sangue. Ela nunca poderia esquecer essas palavras em sua vida. Você me pediu para esperar por você aqui? Estou aqui. Mas você virá. Mukyanil sentiu uma pontada em seu coração. Ela mordiu os lábios até o sangue fluir dos cantos da boca. À medida que o vento soprava contra a suave pele branca de seu rosto, ela era como uma ameixa de neve em plena floração. Se fosse possível, ela teria queimado todo o sangue em seu corpo e morreria na batalha junto com Lin Ming. No entanto, isso não aconteceu. Ela pode estar segura, mas ao custo da vida de Lin Ming. Quando Mukyanil pensou nisso, seu peito afundou em dor, dificultando sua respiração. Era como se alguém tivesse arrancado seu coração deixando o peito vazio. Antes, quando Lin Ming entrou no reino místico da Divina Fênix, Mukyanil também pensou que Lin Ming havia morrido, e ela estava triste por ele. Mas não era como hoje. Ela estava triste ao ponto de entrar em colapso, ao ponto em que ela não podia derramar outra lágrima, ao ponto em que ela não queria mais viver. Inconscientemente, na mente de Mukyanil, Lin Ming já ocupava uma posição importante, que a própria Mukyanil não havia notado. Esperarei por você aqui. Se você não vier, então sairei deste lugar. No futuro, vou matar todas as pessoas que o prejudicarão. Então, vou voltar aqui e passar o resto da minha vida acompanhando você. Dentro das runas do pavilhão, a luz do trovão e do fogo ardiam no céu. Mushu, Muyanzhu, Lei Jingtian e até mesmo Mukingshu atacavam desesperadamente a barreira da formação de matriz do altar. No entanto, aquela barreira de luz permanecia imóvel, nem tremendo, como se estivesse zombando da incompetência deles. O que nós faremos? A testa de Muyanzhu estava pingando de suor. Nesta aposta, havia duas condições absolutas que ele tinha que completar. A primeira era matar Lin Ming, e a segunda era voltar para a Ilha da Divina Fênix antes que Mu Fengtian fizesse isso. Mas agora, Lin Ming havia entrado nesta estranha formação de matriz, fora do alcance. Se ele não pudesse matar Lin Ming, então todos os planos que eles fizeram, incluindo aquele de romper o contrato de sangue, não passariam de um sonho. Não entre em pânico. Mushu bufou friamente, uma formação de matrizes deve consumir energia. Uma vez que consumirmos sua energia, encontraremos Lin Ming lá dentro, não há outro lugar que ele possa ir. Enquanto possamos matar Lin Ming, será nossa vitória. Lembre-se, mesmo na pior situação, nós só precisamos desistir do nosso método de cultivo.
Quando Mu Fengtian e Mu Yuang entraram neste mundo quebrado, elas estavam conscientes dos perigos e deixaram o pergaminho de jade com as primeiras 8 camadas do Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermilion na Ilha da Divina Fênix. O plano original de Mu Xiu era matar Lin Ming, e depois de completar seu plano, ele voltaria para a Ilha da Divina Fênix e roubaria o pergaminho de jade da Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermilion. Mas agora, parecia que ele poderia ter que desistir de seus planos. Mas se ele ainda pudesse completar a primeira tarefa de matar Lin Ming, então não seria muito ruim. Eu sei. Mu Yanzhu se forçou a se acalmar. Não havia nenhum sentido em entrar em pânico no momento. Não havia tempo para se arrepender, não havia outro caminho que ele pudesse seguir. Tudo o que ele podia fazer era lutar. Ao lado de Mu Yanzhu, Mu Qingshu cerrou os dentes e atacou desesperadamente, como se ele não estivesse batendo na barreira da formação de matriz, mas sim no próprio Lin Ming. Ele estava desabafando completamente as queixas acumuladas nos últimos 2 anos. Isso é tudo por causa dele, é sempre ele de novo e de novo. Depois de quebrar essa barreira, eu torturarei você até você implorar pela morte.